pensem o quão importante é nós termos clareza dessas questões subjetivas, de que nós não temos assim uma decisão científica objetiva total. Então a gente se dedica ao máximo, mas precisamos de ter clareza, né? Aquilo que nós comentamos lá na primeira aula, né? De que a gente não consegue a objetividade completa. Há uma carga de subjetividade. Quando eu tenho clareza dessa subjetividade. Um exemplo é como é que a gente escolhe os nossos sermões. Nós vamos chegar lá, né? Nós vamos ter uma aula que nós vamos falar de onde vêm essas fontes de inspiração que nos ajudam a escolher aquilo que nós vamos pregar, né? Seja no contexto do culto, ou seja no contexto de qualquer outra experiência. O que nos leva a isso? Então, a gente precisa de levar em conta isso. E aqui eu já afirmo, né? Quando você opta por uma estrutura, você fala, não, eu sou fundamentalista, não, eu sou estruturalista, não, eu sou histórico crítico. Você já fez uma escolha ideológica, né? Então, a gente precisa de levar isso em consideração. A interdisciplinaridade é muito importante. Nós dialogamos. Como? A pregação, a homilética, é uma área da teologia prática. Ela é ciência, ela é arte. Muito do que a gente fala, estuda, está ligado a esse instrumental. Então não existe uma leitura neutra. Não, essa é neutra, essa é bíblica, irmão. Irmão, eu quero dizer para você, essa é a interpretação bíblica, a única. Não toma cuidado com isso. Sabe, eu preciso como professor, como facilitador, ajudar vocês aqui nessa compreensão. Não existe uma leitura neutra. A forma como nossos irmãos, vamos pensar aqui, nossos irmãos do hemisfério norte da Terra, né? Sejam os norte-americanos, os europeus, né? E essa a região considerada o norte ocidental, ela é muito diferente da interpretação do sul, de mundo, de cultura. Por isso, quando você vai interpretar a teologia, depende muito das lentes que você está colocando, depende muito dos óculos que você esteja utilizando. Ele vai te mostrar que não há uma neutralidade para essa leitura. Toda leitura ela é condicionada. E aí o que nós precisamos, o Poutilho que nos ajuda é entender. Nós temos uma verdade eterna. Nós temos uma revelação eterna. A Bíblia Sagrada é a mensagem que nós pregamos. E nós precisamos ir a essa mensagem revelada, tendo clareza que uma das nossas abordagens é buscar nessa palavra respostas às perguntas humanas. Não é um estudo pelo estudo. O pregador, quando vai ao texto bíblico, ele vai buscando respostas às perguntas humanas. A pregadora olha para o texto e começa a buscar ali respostas para as perguntas humanas. Por isso não é lidar somente com a verdade eterna e não é lidar somente com a pergunta humana. Quem quer só falar a verdade eterna vai falar um monte de coisa que não tem nada a ver com as perguntas, necessidades e aquilo que as pessoas precisam ouvir. Porque ele está preocupado com questões puramente teóricas. Pessoas que querem pregar apenas a partir da pergunta humana
vão falar um monte de coisa, vão trazer mensagens de autoajuda, vão beber em várias fontes, vão falar de filosofia, vão falar de N possibilidades. Isso mesmo, paramos neste slide. N possibilidades. E aí, qual que é a grande questão? Nós precisamos de saber de onde nós puxamos a nossa fé, o nosso conhecimento. Por isso, Paul Tillich vai chamar o método de construção teológica, que ele acredita ser o mais importante, de método da correlação. É um encontro entre estes dois, entre a revelação eterna e a pregação a partir da pergunta humana. É essa correlação que nós devemos buscar na teologia, e aí eu diria para vocês, no nosso sermão. Tendo isso em mente, tendo clareza do que nós trabalhamos, nós então precisamos levar em consideração. Proclamamos a verdade, mas essa verdade tem que ser em resposta às perguntas humanas, ou seja, às necessidades. Aqui não é pergunta enquanto curiosidade das pessoas. Pastor, o senhor poderia pregar sobre... Eu queria entender melhor. Não. Aqui nós estamos falando de perguntas existenciais, né? Qual a necessidade? Por isso, o pregador, a pregadora, né? Qual que era o papel do profeta na Bíblia? Vamos olhar aqui, nós até vamos conversar um pouco sobre isso. Quais eram as possibilidades homiléticas no decorrer da história, né? Uma delas foi a forma homilética do profeta. O profeta, como que seria o papel do profeta, ou qual era o papel do profeta? Navi significa aquele que vê de cima, né? Aquele que sobe em cima de algo e consegue enxergar mais longe. O profeta é aquele que está enxergando mais longe e vai então trazer uma mensagem. Profeta, na Bíblia, não quer dizer adivinhação. Não sei se você já teve experiência de ouvir pessoas, né, que no ato de profecia pensam que é adivinhação. Não é adivinhação, né? Profeta não tem nada a ver com ficar elogiando pessoas, né? Ficar, oh meu servo, eu te amo, você é lindo, bonito, maravilhoso. A ideia de profeta no Antigo Testamento, nós estamos falando de alguém que anuncia e denuncia. Por isso, muitas pregações são pregações de denúncia contra a liderança. Ai de vós, pastores, que ao invés de fazer isso, a maioria só enxerga o profeta como adivinho. E isso mesmo. Então, eu diria, nós precisamos de levar isso em consideração. E aqui eu não quero menosprezar a espiritualidade de ninguém, pelo contrário. Eu quero chamar nossa atenção para as nossas reflexões e sensibilizar de todos os lados. Quem muitas vezes é incrédulo, incrédula a algumas ações de Deus, ou a quem muitas vezes dão vazões a questões muito internas. A homilética, então, ela tem um referencial acadêmico. Por isso aqui, gente, o nosso referencial não é o referencial do senso comum, do eu acho, eu senti, eu pensei. Não, nós estamos num ambiente acadêmico, nós estamos num ambiente universitário. Nós vamos partir de pressupostos epistemológicos, ou seja, de pressupostos de conhecimento da ciência e da teologia.
e nós vamos fazer uma interface entre elas, ou seja, vamos espelhá-las, vamos tentar fundi-las, vamos ver onde não é possível fundir, mas o nosso papel aqui é este papel. Não podemos ser o Senhor, vamos ver aqui, deixa eu ver, não podemos, Senhor, Achildo, eu acho, né? A gente tem muito disso, né? O achômetro é muito aguçado de muitas pessoas, né? Então a gente precisa de uma abordagem acadêmica, mas lembre-se sempre, mesmo usando os pressupostos acadêmicos, científicos, teológicos, nós assumimos ideologicamente muitas questões. Beijo! Tchau, tchau!